Quero falar um pouquinho de saúde agora, porque hospitais de São Paulo têm ficado lotados de casos de bronquiolite infantil e também gripe. Para trazer um pouquinho desse cenário, eu vou conversar agora com a Tatiana Portela, que é pesquisadora da Fiocruz e do Boletim Infogripe. Tatiana, seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui no Jornal Jovem Pan. Eu gostaria de saber quais são os parâmetros que têm colocado essa doença como um alerta nesse momento aqui no inverno brasileiro. Boa noite para você. Boa noite. A gente tem observado um aumento, né, de novas hospitalizações por influenza e por VSR, principalmente em alguns estados da região Centro-Sul, como São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo e Mato Grosso. Também em alguns estados do Norte, principalmente aumento, né, de hospitalizações por VSR em crianças pequenas, como no Amapá e Roraima. E também no Nordeste, a gente tem observado no estado do Ceará, né, um aumento de hospitalizações em crianças pequenas por VSR. Ô, Tatiana, quais são as características, né? E por que muitas vezes os hospitais ficam lotados? Justamente porque muitas vezes os pais chegam já com a criança num caso mais grave. Como que essa doença se comporta e como manter a atenção também para um possível desenvolvimento que acarrete até algo mais grave para os filhos? Os hospitais estão lotados porque a gente está tendo uma alta circulação do vírus mesmo nessa época do ano. Então, é importante que, né, ao aparecer os sintomas, e principalmente os grupos de risco, né, como crianças pequenas, idosos, pessoas com comorbidade, tenham uma maior atenção a esses sintomas e busque atendimento médico para evitar o desenvolvimento da forma mais grave da doença. Tatiana, há características muito parecidas entre a bronquiolite e a gripe? Uma tem a ver com a outra ou passa pela outra? Como é que são essas questões? A bronquiolite, geralmente ela ocorre mais, né, em crianças pequenas e é causada principalmente pelo vírus sincicial respiratório, que também acomete crianças pequenas, principalmente, mas os sintomas iniciais são muito parecidos com a gripe da influenza, né? Então é difícil diferenciar. O importante é ter testagem, né? A gente testar, né, para saber qual vírus que está infectando aquela pessoa. Mas a gente sabe que, geralmente, criança pequena, né, até 2 anos, geralmente a gente tem uma incidência maior de VSR, enquanto crianças maiores, adultos, a gente já tem, nessa época, né, agora uma incidência maior de influenza. Tatiana, só para a gente finalizar, os hospitais hoje do Brasil, eles estão preparados para testes, para essa identificação? A gente tem uma lei que é, né, obrigatório testar todos os casos graves, né, das doenças, mas nem todos os casos leves são testados, né? Então, é importante que os hospitais, né, se atentem a isso e testem todos os pacientes que desenvolverem esses sintomas, né, de síndrome gripal. Essa situação deve permanecer até o final do inverno? A gente acredita, né, algumas regiões, como alguns estados do Nordeste, Centro-Oeste, a gente já observa uma redução, né, do número de hospitalizações, principalmente do VSR, né, mas como eu falei anteriormente, a gente ainda observa um aumento, né, dessas hospitalizações em muitos estados do Brasil. Então, a gente espera, né, que daqui a algumas semanas a gente espera observar uma reversão desse quadro, né, mas mesmo nos locais que a gente observa uma redução das hospitalizações, a incidência ainda do vírus é muito alta, né, do VSR principalmente, e também da influenza. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados aí nessa época do ano, como o uso de máscaras, né, se vacinar contra a influenza também, a gente tem a vacina disponível no SUS. É mesmo. Então, é importante a gente tomar algumas medidas para tentar diminuir a circulação do vírus aqui no país. Tatiana Portela, pesquisadora da Fiocruz e também do Boletim Infogripe, obrigado por conversar conosco neste sábado. Ótimo fim de semana. Obrigada, eu que agradeço. Até a próxima.